Hora do nosso encontro de família essa semana com a presença da querida Lucinda Pinto, vindo direto do CNN Money. Bem-vinda, minha querida. Obrigada, Thaís. Boa noite. Vamos juntos para mais essa semana. Lucinda, acho que hoje eu já começo com você com o mercado financeiro, né? O petróleo sobe novamente, acima dos $110 no caso do petróleo Brent, que é a referência do Brasil. E, mais uma vez, a fonte de incertezas é a atuação de Donald Trump. É isso mesmo, Thaís. Eu conversei com algumas pessoas de mercado, alguns operadores, e perguntei o que está hoje definindo o comportamento dos mercados. É o exterior, é o cenário político, é a preocupação com a atividade, e um pouco a medida que eles me deram é o seguinte: 70% da reação dos mercados aqui no Brasil tem a ver com o exterior. Essa é a variável-chave. 30%, então, vem ali de preocupação com política, talvez 20%, e 10% todo o restante do noticiário. Então, realmente, a gente vai ver aí nos próximos dias muita instabilidade, porque a gente não tem aí à frente uma perspectiva de solução. A gente está na 12ª semana de conflito e, nesse período, a Petrobras, a ação da Petrobras ordinária, ela já subiu mais de 30%. E, mesmo assim, o nosso Ibovespa acumula uma variação negativa, o que chama atenção e é uma demonstração de que aquela sensação de que o Brasil estava bem protegido, estava ali, de alguma forma, até tirando alguma vantagem do ponto de vista fiscal, porque somos exportadores de petróleo, essa sensação talvez esteja perdendo um pouco de força. Então, os números que a gente vai apresentar aqui agora da Bolsa é uma demonstração de que, de fato, aquele entusiasmo, aquela força toda do fluxo estrangeiro procurando o mercado brasileiro como uma alternativa, isso está perdendo força. Então, o Ibovespa hoje caiu 0,17%, fechou aí a quase 177 mil pontos, né? E o dólar, já esse, voltou a cair, seguindo o movimento global, é o dólar no mundo perdendo força, e o real, que na semana passada tinha apanhado um pouco aí por conta do noticiário político, conseguiu se recuperar um pouco mais até do que outras moedas e fechou aí de novo abaixo da linha dos R$5. Agora, Thaís, tem uma coisa importante sobre esses dados que o Ministério da Fazenda divulgou hoje. Ele trouxe uma informação bem importante. O custo mensal dessas subvenções, das medidas que o governo adotou para proteger o país da inflação, do aumento do petróleo, vão custar, segundo a Fazenda, 6,2 bilhões de reais por mês. E a arrecadação total, ou a arrecadação extra, por causa da valorização do petróleo, e aí isso melhora a arrecadação, melhora a royalties, vai ser de 8,5 bilhões de reais, mais ou menos. Então, a gente ainda tem ali um superávit, vamos dizer, só que essa conta do governo não leva em consideração a subvenção da gasolina que foi adotada, e também fica um pouco num campo ali de uma estimativa, a gente não tem certeza. E eu estou falando disso para dizer que essa preocupação com o impacto fiscal disso tudo que está acontecendo, desse conflito todo, isso também volta a crescer. E isso ajuda a explicar, por exemplo, a alta dos juros futuros, que é um fator também de pressão para a Bolsa de Valores. Os juros estão subindo porque os investidores estão entendendo que o governo não vai aproveitar esse aumento de arrecadação para gerar um mínimo de estabilidade na dívida pública, né? O governo está fazendo uma escolha entre gastar agora ou aproveitar para reduzir a pressão sobre os gastos públicos e permitir, inclusive, que o Banco Central conseguisse baixar o juro lá na frente. Essa está longe de ser um ambiente, esse está longe de ser um ambiente de harmonia entre o que faz o Ministério da Fazenda, o governo federal, e o que faz o Banco Central.